Gente querida, bom dia. Ao longo desta semana, nós falaremos sobre o capítulo 11 de Apocalipse. O vídeo de estudo está excelente e você precisa assistir se o seu interesse é realmente aprender a palavra de Deus de forma mais profunda. Eu vou deixar o link para que você possa assistir a esse vídeo maravilhoso na descrição aqui desse vídeo, tá bem? Não deixe de assistir, pois você será ricamente abençoado. Pode ter certeza disso. O capítulo 11 de Apocalipse é ainda o interlúdio antes do toque da sétima trombeta. Vimos no capítulo 10 sobre o anjo forte com o livrinho na mão e como João recebeu a ordem de comer o livro e depois profetizar, para que a igreja, então, assim, possa proclamar a palavra. Ela precisa, entenda isso, ela precisa interiorizar a palavra. E isso só acontece quando a igreja se alimenta da palavra. Essa palavra é doce e também é amarga. Doce para quem a proclama, amarga para quem a rejeita. Doce porque traz vida e amarga porque traz juízo. No vídeo de estudo sobre este capítulo 11, lançado ontem no canal, nós vimos de forma clara a missão da igreja no mundo, sua proteção, proclamação, perseguição, triunfo e então o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. Quando falamos da medição do templo, guarde isso, templo ou santuário, tá? Precisamos compreender, quando falamos da medição, que esse templo ou santuário simboliza algumas coisas. Há várias interpretações. Os dispensacionalistas acreditam que João esteja falando de um santuário literal que será reerguido em Jerusalém, um santuário físico. Os pré-milenistas acreditam que este capítulo esteja falando da salvação dos judeus e não da igreja. Mas muitos são os estudiosos que creem que o templo aqui simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade. E conforme o contexto de Apocalipse 21, versículo 15, e passagens do Velho Testamento, como Ezequiel 40, versículo 5, 42, versículo 20, 22, versículo 26, e Zacarias 2, versículo 1, essa medição significa apartar o povo de Deus do povo profano, para que o povo de Deus esteja em perfeita segurança. Vocês lembram dos 144 mil selados que aparecem no capítulo 7 de Apocalipse? Já falamos deles aqui. E dos homens que receberam o selo de Deus no capítulo 9, versículo 4? Aqui o simbolismo expressa a mesma ideia. Esses que são medidos são os verdadeiros adoradores, o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira igreja, em contraste com os gentios, aqueles que permanecem na sua impiedade e vão perseguir a igreja e adorar o anticristo, e por isso estarão sem essa proteção que será dada apenas aos cristãos verdadeiros. E é importante dizer que os cristãos também sofrerão grandemente, mas no fim sairão vitoriosos, pois nunca perecerão. Eles serão protegidos do juízo final. Você que me ouve, preste bastante atenção. Você precisa se voltar para Cristo. Se você já é dele, você deve prosseguir caminhando na presença do Senhor e deve manter-se afastado do mal. Agora, se você ainda não anda com Jesus, o seu fim será tenebroso se você não mudar agora mesmo. A menos que você se arrependa e passe a andar nos passos do carpinteiro de Nazaré, que verteu o seu sangue na cruz para trazer salvação a todo aquele que nele crê, o seu fim será tenebroso. Talvez você pergunte, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? O que é que esse tal arrependimento, na verdade, significa? Porque a Bíblia fala tanto de arrependimento. Arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideias e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para Deus. Arrependimento, portanto, significa mudar de direção ou mudar o pensamento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. A Bíblia nos ensina que, para que haja arrependimento, é necessário haver um entendimento acerca do pecado. Você precisa entender que é um pecador. Todos pecaram. Todos pecam. Arrependimento gera tristeza quando entendemos que fazemos o que é errado. Por isso, precisamos pedir perdão a Deus e aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus morreu no lugar do pecador para apresentá-lo santo
imaculado, sem mancha ou defeito algum na presença de Deus. Jesus morreu para retirar a ira de Deus sobre o povo pecador. Portanto, a ira de Deus permanece sobre todo aquele que continua carregando os seus próprios pecados, pois não aceitou o sacrifício vicário substitutivo que Cristo fez. Note que, segundo a Bíblia, o verdadeiro arrependimento gera mudança de vida, pois quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. O pecado gera dor e sofrimento na vida do cristão. E assim, ele começa a ser inimigo do pecado. Quando isso acontece, quando há o verdadeiro arrependimento e o cristão entende que precisa lutar com todas as suas forças contra o pecado, a principal consequência é uma vida diferente. E ele descobre que o Espírito Santo o ajuda a rejeitar o pecado e escolher fazer o que é certo. Veja só o que Tiago 4, versículo 7 a 8 nos diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Fica claro que isso não significa que o cristão não vai mais pecar. O que o texto está nos dizendo é que o cristão deve lutar contra o pecado. Mas caso ele peque, ele terá um advogado junto ao Pai que o defenderá. Jesus Cristo é o advogado do crente. E o Espírito Santo conduzirá o Filho de Deus ao arrependimento. Pois o verdadeiro arrependimento liberta o cristão da culpa. Pois Deus perdoa todos os pecadores que se achegam a Ele com submissão. Ele perdoa todos os pecados daqueles que se arrependem totalmente. Conforme Paulo nos ensina em Romanos 8, versículo 1 e 2, o cristão verdadeiro não está mais embaixo da condenação. Veja só o que nos diz o texto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Diante de tudo o que eu falei, espero que tenha ficado claro o significado do templo nesse capítulo 11 de Apocalipse, tá? Que significa e simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade. E a medição que é feita é a representação da proteção divina sobre todo o seu povo. Que você faça parte desse povo de Deus. Que haja verdadeiro arrependimento para que haja verdadeira proteção e salvação. Amém? Não esqueça de dar o seu like e de compartilhar muito essa mensagem nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Isso é muito importante. Eu encontro você mais tarde, às 20 horas, na nossa corrente de oração e intercessão no nosso canal. Até lá!